Olá, está começando mais um Pode Conectar, um espaço para conectar ideias e falar sobre vários assuntos interessantes e atuais. Bom, neste ano em que a televisão brasileira completa 75 anos, nada melhor do que conversar um pouco sobre a evolução deste veículo tão importante para a sociedade. Para começar, nós estamos recebendo aqui o professor Alfredo França, que tem uma grande curiosidade sobre esse início da televisão, não foi, Alfredo? Eu tenho curiosidade, mas eu tenho primeiro perguntas a fazer. Porque quando se fala de televisão, a gente fala de família, a gente fala de memórias. Qual lembranças que vocês têm de televisão? Por favor, Bruno. Eu tenho quando eu acordava, quando era pequena, e antes de ir pra escola eu tomava minha mamadeira e assistia os meus desenhos, né? E você, Zé? Eu lembro da televisão como parte do dia a dia também. Então, de chegar da escola e de assistir aquele programa que eu gostava muito. E de ter a televisão como um momento de distração. Isso. E hoje eu utilizo muito como informação. É o jornal. Eu acho que isso fala também um pouco sobre as maneiras que a gente vai utilizando esse veículo. E eu que já nasci numa época em que o veículo era colorido, que a gente tinha várias televisões pela casa, da forma como a gente vai utilizando ela. Falou uma coisa que pra mim é sensacional. Várias televisões pela casa, né? Lá em casa tem muito. Tem 3. Olha aí. E uma coisa que eu falo nas aulas de sociologia, né, que a gente fala sobre os veículos de comunicação. A TV, no início, ela unia, né? Unia, sim. E hoje... Unia. Mas por quê? Hoje em dia, a gente não tem muita união. Quando a gente fala em casa, quando a gente chega ao trabalho, porque as pessoas vão direto mexer no celular. Hoje em dia, a gente tem a tecnologia do celular como a principal fonte do cotidiano. A gente não liga a TV, até no jornal, pra gente distrair em família, pra gente falar sobre as notícias. Isso é muito importante também. Eu acho interessante, né, que as pessoas vão muito no celular, né? No celular, porque no automático. a gente tem jornal no celular, então... Mas antes disso, você tinha a televisão como até um elemento... Um agregador. As pessoas se juntavam, né, pra ver televisão, as famílias se uniam pra ver televisão. Eu lembro quando criança... Na rua onde eu morava, Dona Rosa era a única pessoa no bairro que tinha televisão. Como que ia ficar a casa dela no final do dia? Lotadíssima. Assim? Lotada, criançada na varanda. Eu lembro muito, e eu lembro que a gente ia pra casa dela pra ver televisão, olha que barato. Aí rolava lanche, né? E muitas pessoas que vinham do trabalho, nós morávamos próximo da estação do trem, e era comum as pessoas vindo do trabalho parar ali pra ver televisão. Era a única televisão do bairro, cara. A primeira televisão que chega lá em casa, aí sim a gente começa a ter essa relação ali familiar para ver, né? E eu tenho inúmeros programas que me vêm à memória. Também enfim. tem. Mas a televisão é o que você falou, né? Ela está completando 75 anos, tem uma importância muito grande para a sociedade brasileira. Outras lembranças também que eu tenho, agora já trabalhando. Acho que foi na tua turma que eu falei sobre... Sim, foi. Da minha turma, porque a gente também... Tá falando sobre TV, né? Sobre TV, a Guerra Fria também a gente tava falando. Isso mesmo, eu acho que foi no 9º ano. Eu não te dei aula no 9º ano, né? Não. Você chegou aqui no ensino médio, né? Ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Então, no 9º ano eu tô trabalhando sobre a influência da TV. Influência da TV. Aí pega ali os anos dourados, anos rebeldes, anos de chumbo, né? Sobre esse período, como que a televisão... Ó, pra você ter ideia, a televisão ela tem uma relevância tão grande que a primeira guerra transmitida, né? Imagens de uma guerra transmitida na televisão, que é a Guerra do Vietnã, nos Estados Unidos, a televisão impactou a sociedade norte-americana, que foi para as ruas clamar pelo fim da guerra. Sim. Porque as famílias começaram a ver na televisão os horrores da guerra, né? Então, a gente está falando sobre isso com o 9º ano, né? A chegada da TV no Brasil. Porque a gente tem o ano de 1950, né? Mas a gente tem os primeiros testes, que eles vão acontecer no Brasil na Era Vargas. E aí, algo atrasou a estreia oficial da televisão. Tu sabe o que foi que atrasou a estreia oficial? Foi a guerra, não foi? Que guerra? Segunda. Estudou a Segunda Guerra. A estreia da televisão ela é atrasada, né? Tem um retardo ali, né? Foi retardada essa estreia da televisão no Brasil.
por conta da Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra. Então a guerra se arrasta de 39 até 45. 45, e aí 45 até 1950 fica aquela fase dele se reconstruir. Que isso, hein, Bruna? Atenção, Estudando, né? hein? Tirando o ano, hein? Reconstruindo isso aí, Bruna, perfeito. Ali entre 45, é o que a Bruna falou, entre 45 e 50 tem todo um processo de reconstrução das economias. Isso. Por isso que alguns países, né, como o caso do Brasil, né, tem esse atraso ali de 39 até 50, 37, 38, 39, até 50, por conta da guerra e dos efeitos da guerra, a consequência da guerra. Isso. E aí, finalmente, em 1950, a gente tem a estreia oficial da primeira televisão no Brasil, a TV Tupi. E uma coisa muito interessante de se citar é aquele logotipo que a gente tem. Sim. Aquele logotipo de um indígena com as anteninhas de televisão. É importante a gente citar o período dos anos dourados da industrialização, que é quando a gente começa a difundir mais esse aparelho para a população no geral. Sim. Lembrando que a gente tem que dizer que nos anos dourados nem todo mundo tinha acesso. A partir da classe média acima, que as pessoas tinham acesso aos aparelhos e tal. Quando a gente fala anos dourados, a gente está falando de um período de otimismo no Brasil, né? As pessoas estão comprando. É o período principalmente ali na 1955, 56, né? Aí vem toda aquela questão da construção de Brasília, aí vem os automóveis, né? Vem a indústria automobilística para o Brasil. Então tem todo um processo de euforia, de otimismo. Porém, esse otimismo ele não alcança todos os setores da sociedade. Não. Entendeu? E aí é o que a Bruna comentou. Se você não alcança, será que foi realmente a televisão realmente estava sendo popular? Eu acho que a televisão vai se popularizar um pouquinho mais na frente. O que a gente tem ali, o teu trabalho da Mostra Cultural, você falou sobre isso. A questão lá da TV nos anos 50, dos programas... Programas de auditório. Os os programas de auditório foram importantes e a gente tem hoje muitos programas, a gente sempre teve muitos programas. A gente lembra diretamente de um programa de auditório muito conhecido, que é o programa Silvio Santos. Sim. E num formato muito de trazer as pessoas para dentro da televisão, de tirar eles daquele local de telespectador para serem protagonistas de um produto. Então, rapidamente assim, falando de como isso tomou uma proporção, a gente tem o Silvio Santos, que começa com um tempinho, depois há um domingo inteiro, sempre com aquele popular como protagonista. E num formato, não de trazê-lo uma vez só, mas de fazer o programa junto com todos eles. Aquilo que eu falei lá no início do episódio, que a televisão ela tinha esse efeito, né, esse poder de unir as famílias. As pessoas começaram a usar mecanismo para ver a TV colorida, porque nem todo mundo tinha TV colorida, né? Era uma coisa, era mais caro. A TV era preto e branco e aí tinha os chuviscos, aí colocava um papel na frente. Porque essa realidade dela colorida só chegou muito depois, sim, lá em 72. Só na década de 70. E aí na década de 70 tem um período ali do governo, né? No período ali da história do Brasil, político e econômico, em que as pessoas vão ter acesso aos bens materiais, assim, né, em grande quantidade. E aí o preço vai baratear. Vai baratear no áudio de 70 para 80, né? Entre 70 e 80 a televisão tem um boom. Mas mesmo assim, né, Bruna, era um perrengue ver televisão. Perrengue, sim. A minha mãe falou que é um perrengue porque às vezes a TV... Não sei o que acontecia, aí tinha que subir, aí ficava o irmão lá embaixo, não foi. Eu entendo perfeitamente que você não sabe, porque você não vivenciou isso. Você é da era do digital, Bruna, eu cansei de subir no telhado, e meu irmão ficava lá embaixo, e aí meu irmão gritava, gira! Aí, gira pra lá, gira pra cá. Aí achava o sinal, quando você soltava, e outra coisa, rezava a lenda, que quanto mais alto, vocês são crianças, vocês não sabem, quanto mais alto a antena tiver... Mas eu sou assim em casa. Aí o que a gente fazia? A gente saía pelo bairro para cortar bambu, para botar um bambu amarrado na casa lá, para a antena ficar mais alta o possível, porque a gente acreditava
que o sinal ia captar melhor o sinal da Só que eu televisão. faço isso. Lá em casa, quando a antena não fica boa, eu estico bem lá no alto. Ah, mas é a antena digital, antena né, digital, Bruna? é diferente. Bruna, você é do digital, eu sou da antena com bombril. Você sabe o que é bombril? Amarrar bombril lá na antena dentro de casa, assim, ó. Que as pessoas diziam, Bruna, que pegava o bombril, botava... Dizia não, acontecia. Você botava o bombril na antena e a imagem melhorava. Não era lenda. Não era lenda, mas também não me funcionava. pergunta que mistério é esse, não. Pergunta pro Cássio. Ah, Cássio, a Michele, com a física, eles vão professor responder isso pra Rafael. vocês, eu tô por fora. Depois eu vou Mas levar essa questão na próxima aula, pode eu, deixar. é mesmo, por que a gente Pode propõe isso pra deixar. eles fazerem no Não é? nosso laboratório? É explicando verdade, pra que explicar isso. pra gente por que dava o bombril- certo quando colocava palha de aço na antena e funcionava. Bom, pra mim chega, porque você falou que era um programa, tá rindo? Que tu falou que era pra eu vir aqui, que era 2 minutinhos, e a gente já tá falando tempão, entendeu? E tu não me ofereceu nem um café. Nada, hoje não. Hoje Tá, não tem. Tá na próxima. Venha novamente, Venha novamente, entendeu? Porque é sim. sempre uma alegria Aham. ouvi-lo. Tenho Tá. certeza Sofrido. que todo mundo tá adorando Com certeza. esse bate-papo, que ainda vai continuar, que a gente tem 2 participações especialíssimas. Aí na Beleza. próxima vez vai ter. Tá bom, Entendeu? Kaique, vem pra cá Providencia. que agora a bola tá contigo. Passei a bola Claro, pro vem, Kaique. por exemplo, Oi, também. Alfredo. Oi, José Daí, Daniel. tchau. Tudo bem? Oi, Bruna, tudo bom? Tchau, Obrigado, tchau, viu? Bruna. Bye, bye. Tchau, Bruna, um professor. prazer. Pra vocês. Sentem-se. Providencie café na Licença. próxima. O professor Alfredo e a Bruna contribuíram muito para a nossa conversa de hoje e agora nós estamos com 2 participações especialíssimas, Clara Luiz e Kaique André, porque vamos falar de um outro momento da TV, a TV do futuro. Sejam bem-vindos, gente. E eu acho interessante a gente falar sobre a Festa da Uva, que foi o primeiro programa que teve cor, gente. E isso mudou muito a história da televisão brasileira, não é mesmo, José Daniel? Foi um momento muito interessante porque nós já nascemos nessa época da TV colorida. Sim. Mas todo mundo queria saber como seria essa transição do preto e branco para a televisão colorida. E uma curiosidade é que isso também foi uma novidade até para as próprias pessoas que trabalhavam em TV. O Bem Amado, que foi a primeira telenovela Sim. colorida, né, que foi da TV Globo, tinha o logotipo rosa para chamar muita atenção. E aí o Boni um dia deu declaração falando que a própria equipe tinha que balancear como que ia colocar as cores dos personagens e na edição para não assustar também as pessoas que iam assistir a novela. Então é muito interessante quando a gente fala desse período de transição, né? Sim. Período de transição para hoje nós estarmos com a televisão aqui na palma da mão, não é, Pois é. Clara? Então, hoje em dia é meio complicado a gente ver as pessoas assistindo TV, né? Porque hoje em dia a gente tem as coisas mais fáceis de assistir pelo telefone, principalmente, né? Site de fofoca, notícias, principalmente o TikTok, por exemplo, que a gente assiste muitos vídeos por lá, às vezes até pedaços de novelas, vamos dizer assim, filmes ou o que for. A gente assiste muito parte pelo TikTok, a gente não assiste mais televisão. Eu acho muito difícil as pessoas, as famílias se reunindo pra assistir uma televisão. É aquele tópico que eles acabaram falando antes da gente entrar. É aquela questão das famílias se reunindo, tipo assim, acordar cedo, de tal horário vai passar tal desenho, ou algo assim. A gente acordar cedo pra poder assistir alguma coisa. Hoje em dia a gente não vê mais isso, tipo, é muito difícil. E também não tem mais aquela força, como você mesmo já falou, como antes, né? Sim, sim. Hoje a gente teve o retorno aí do Bom Dia e Cia também, que tá tendo esses problemas e tudo mais, mas que quando a gente assistia, a gente assistindo aquele programa, traz aquela nostalgia, mas o que hoje tá fazendo a TV? A TV trazer os programas antigos. Pra você ver, né? Hoje em dia eles estão trazendo muitas programações antigas, né? Pra ver se essa audiência sobe novamente. Para mexer com essa nostalgia dos tempos áureos, né? Foi o que o Kaique falou. Sim. Então, quando a gente assiste o Bom Dia e Companhia, a gente sente essa nostalgia, essa sensação boa, para ver se retornam com essas pessoas para a televisão. O ano passado saiu uma pesquisa do Ibope, que é um medidor de audiência, e o YouTube passou pela primeira vez as emissoras de TV aberta como a rede, né, mais vista de comunicação. E aí, falando nisso, chegou no nosso estúdio agora o professor Valmir, que veio assistir a nossa gravação. Professor, eu não posso deixar de dar a palavra, porque a gente quer saber qual a sua visão a respeito desse novo momento da TV
em que eles estão utilizando dessa nostalgia para tentar trazer o público novamente para frente das telas. Gente, primeiramente agradecer, né, a presença aí, nem esperava ser chamado, mas que bom. Muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado a todos os envolvidos. Né? Nem sei para onde eu olho, para cá, para lá, estou me acostumando ainda aqui com o ambiente, né? Mas a nostalgia faz parte desse processo de resgate, né, de outras gerações, né, de pessoas de outras idades, né, da minha idade aí para trás, para poder resgatar essa audiência, né? Então você tem programas antigos, remakes, né, refazendo-se, né, programas, filmes, novelas, né, de antigamente para poder novamente acordar não só as gerações mais novas, como as gerações antigas também. Né? Então é uma forma de você atrair, de aumentar a audiência, né, de ter um público maior envolvido com o que a televisão está proporcionando nos dias de hoje. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. A televisão continua a ser um veículo em que os brasileiros confiam muito. Então, vocês acham que o futuro da TV é mais esse factual? Porque segundo a terceira edição da pesquisa Como o Brasileiro se Informa, da Fundamento Análises, com o apoio da ANER e do Instituto Palavra Aberta, os brasileiros confiam ainda nos veículos mais tradicionais para se informar. As pessoas acreditam muito na TV ainda. Sim. A televisão tem muita força. Sim. Mas também tem um público que acredita que a televisão vai acabar, gente. E eu acho que não, porque a televisão está se adaptando nos dias de hoje. A gente vê os streamings aí, né? A chegada. A maioria das emissoras hoje em dia tem um streaming, então você pode chegar. Antigamente você tinha que esperar, você tinha que ficar esperando ali a programação começar para você poder assistir o seu programa que você queria. Hoje não, hoje você pode sair do seu trabalho, da sua escola e você assistir ali na sua casa em qualquer horário. Então isso é inovação. Eu acho isso uma coisa que foi essa transição que a gente acompanhou até um pouco, né? Os streamers começaram a chegar a partir de 2010. A tecnologia, de uma certa maneira, né, ela evoluiu muito nesse processo. Os streamings hoje, como você disse, são as maneiras mais fáceis da gente ter a televisão aqui na mão. Os controles remotos hoje em dia de TV, todos já vêm com o botão do streaming já. Também, não é? As próprias televisões, não é, Catarina? Obrigado pela sua contribuição. Já estão logadas com os aplicativos, né? E antes a gente tinha um pensamento de televisão que vinham só os canais abertos. E aí você tinha que ter uma televisão a cabo para poder ter os outros canais. Hoje esses canais a cabo, eles são quase que desprezíveis porque a gente consegue acessá-los todos pelos streaming. E aí é bom destacar que a TV brasileira, ela é muito conhecida internacionalmente pelos folhetins, né? Porque a gente tem as novelas muito famosas lá fora, mas essas novelas que vão também para os streamings internacionais, para os direitos dessas novelas, e aí já buscando a nossa cultura, né? Uma cultura que fez muito sucesso aqui, porque as pessoas queriam sempre descobrir o que vai acontecer no final. E aí quando eles vão lá para fora, tem também essa coisa deles poderem acessar não somente nas emissoras lá de fora, mas no streaming. Então a gente mistura um pouco cultura, mas também com esse hábito agora de transformar a TV no aparelho, né? Não ter mais só essa programação linear, mas também optativa. E uma coisa interessante também, que pra gente, eles estavam comentando, a gente estava também comentando sobre a questão da cor na TV. Quando a gente iniciou, pra gente aquilo ali era normal. Agora, pra gente, o novo é isso. A gente acompanha até aplicativo na televisão, a gente tem streaming, a gente tá vendo a tecnologia avançando cada vez mais. E aí eu fico pensando nisso, gente, como é que pode para as pessoas antigas é algo tão... Nossa, aquela transição, porque deve ter sido incrível, gente, acompanhar, né? A transição do preto e branco, colorido. A TV 4K, né? Sim, quando a gente fala desse preto e branco, tem também o 4K, que é hoje a qualidade de imagem de cinema. Então é uma evolução completa na tecnologia estando nesse mundo da televisão. Que tá chegando na TV 3.0 agora, né? Na TV aberta a gente vai ter a resolução de imagem em 4K. Então é algo que realmente, gente, vai ficar uma qualidade incrível de se assistir, né? Quando a gente fala da TV 3.0,
é também um tópico muito importante dessas emissoras que querem também trazer esse retorno de público. Sim. Porque com a TV 3.0, a gente vai poder comprar os produtos daquele ator e atriz que está usando. E a gente sabe que, historicamente, os personagens, vários deles, ditaram moda, né? Então todo mundo queria a roupa que o personagem está usando, que a vilã está usando na novela das 8, das 9. Azul, da Giovanna Antonelli. Isso. Aquela gargantilha que a delegada Elô usava na novela. Salve Jorge, É, né? isso. Voltou em travessia, Aí inclusive. também. Então, todos esses artifícios é sempre no final para trazer o público, para fomentar esse hábito de assistir à televisão. Então, por isso que eu acho, gente, que a televisão não vai acabar, eu acho que nem hoje nem nunca, porque ela tá se adaptando cada vez mais e, como já foi discutido aqui entre a gente, tá tendo essa questão, trazendo essa nostalgia. A gente vê, né, em vários programas aí, tanto que no Criança Esperança, e esse ano vai ter de novo, se eu não me engano, não é mesmo? É verdade. Que vai trazer a trindade aí, a Xuxa, a Eliana e a Angélica. E a televisão, ela mexe muito com as emoções, não é? Sim, exatamente. Então a gente tem quem assiste um filme, um programa fica Sim. muito feliz, mas também aquelas pessoas que sentem um ódio Do de um personagem. vilão de novela É, e quer bater, quer agredir no meio da rua. Gente, inclusive os desenhos hoje em dia são bem assim, né? Bom, gente, o assunto de hoje foi muito interessante. Podem ter certeza que vai ter mais, entendeu? Vai ter outros assuntos Com aí, né, que certeza. está por vir. E você pode acompanhar dentro das nossas plataformas digitais, como o YouTube e o Spotify agora. E eu quero agradecer ao professor Alfredo, o Valmir, a Bruna e toda a sua produção. Obrigado por hoje. Um beijo, mãe. E, gente, curte e se inscreve, porque a gente tem que pagar nossa produção aqui, né? A gente tem que pagar essa comissão hoje, então curte, se inscreve aqui e deixa um comentário sobre o que você achou sobre o vídeo. Muito obrigado, galera. Valeu aí. Valeu, gente! Top demais. Tchau. E até a próxima. Tchau, pessoal!